Deixa a vida me levar, vida leva eu. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Deixa a vida me levar. Obrigado, Bebeto, por recibirnos aquí. É un honor para nós poder estar aquí contigo. A primeira pregunta é como é o Bebeto crianza do Brasil e cal é o teu mellor recordo da infancia? A minha infância no Brasil é apaixonado por futebol, né? Pela bola, né? Já comecei a jogar com 7 anos de idade, era muito novinho, né? Mas já nasci com isso, já nasci com apaixonado por futebol. A gente jogava, meus irmãos jogavam futebol também. E aí a gente ficava dentro de casa jogando com a bola de meia. E a gente ficava jogando em casa, minha madre ficava louca, ficava realmente desesperada porque era um barulho dentro de casa. Então eu acho que já comecei desde pequenininho, né, com esse sonho de um dia poder jogar pelo meu país, pela seleção brasileira. Imagino que foi um cambio muito grande passar do Brasil a uma cidade pequena como Coruña. Eu não conhecia, né? A gente não conhecia o Deportivo, não conhecia. Eu tinha uma proposta do Borussia Dortmund, um pré-contrato já praticamente assinado. E aí eu mudei e vim para Coruña. Minha esposa, eu falei com ela, eu disse, pô, mas Deportivo eu não conheço, pô. É um time pequeno da Espanha, né? Mas eu acho que eu agradeço muito a Deus. E Ele me colocou aqui nessa cidade aqui, uma cidade pequena, mas uma cidade linda, maravilhosa, com essa gente tão amorosa, tão carinhosa, né? Eu só recebi apoio aqui. E eu não queria sair do Brasil, né? A verdade é que eu não queria. Eu tive a oportunidade de ir para tantos lugares, Alemanha, Itália. E eu sempre fui muito família, né? Eu acho que família é a base, é minha base de tudo, e é meu alicerce, é minha força. E eu queria estar ali, próximo de meus irmãos. Coruña eu não conhecia. Quando cheguei aqui, recebo esse carinho e aí eu não poderia ter dado outra coisa, né? Graças a Deus fizemos uma equipe muito forte, junto com meus companheiros, né? Sempre todos ali unidos. O Super Depo, né? Que todo mundo lembra até hoje. Eu estou assinando, dando autógrafo para todo mundo e pô, eu sou daquela época e tal, e todo mundo falando, né? Da época do Super Depo, que era muita alegria que a gente deu para eles. É isso aqui. Eu acho que isso é que vale, que fica, né? Que queda mesmo marcado, né? Quedamos marcado para a história, ele Depo. Né? Dixestes nalgunhas entrevistas que para ti Arsenio era como o teu segundo pai. Sendo dous mundos totalmente distintos, como naciu esa conexión? Eu tenho dois caras duas pessoas que foram muito importantes, né? Foi o Zagallo e o Arsenio, que era como um padre também, né? Eu tinha três padres, né? Que é meu padre de sangue e o Zagallo e o Arsenio. Então, vão estar sempre dentro do meu coração. Duas pessoas que me ajudaram muito. E Arsenio é aquele padre também que ia na habitação, em todas as habitações, sabia como estávamos. Em cada partido ele estava sempre falando com todos. Era muito diferente, não era um padre mesmo, sabe? Não somente. Eu penso que se todos forem falar de Arsenio, vão falar com muito carinho, com muito amor. E quando chegava dentro de campo do CESP, teníamos que fazer tudo, né? Teníamos que dar tudo para ganhar o partido, de ou fazer os goles, porque estava ali uma pessoa que era como se fosse um padre para nós outros. Né? Então, se todos vão falar muito bem, vão falar muito bem do Arsenio, porque é difícil até de falar dessas duas pessoas. Eu estou aqui me segurando para não me emocionar, porque todas as vezes que a voz embarga,
Então é isso, foram duas pessoas importantes para mim no Brasil e assim aqui na Europa. São esses padres que a vida me deu, né? Eu agradeço muito a Deus por isso. Como gran xogador que fostes, terás unha gran colección de camisetas impresionante. Tes algunha que gardes con especial cariño? Tenho muitas camisas. A do gol do Matheus, né? do Embala Neném, que está lá em minha casa, no salão que tenho em Brasília. Tenho várias, tenho de Maradona, tenho de Baresi, lá de la final. A minha camiseta eu regalei pro Zico, que era meu ídolo, né? Zico e Roberto Dinamita são dois jogadores que me inspiraram quando eu comecei a jogar futebol. Tive a oportunidade de jogar com os dois, naquele momento tão precioso do Deportivo, que consegui levar o Depo para jogar a despedida do Roberto Dinamita. E jogamos contra eles, não? O Zico e o Roberto Dinamite. Foi a primeira vez que Zico pulsou a camiseta de Vasco. E foi assim um momento especial, não somente para Roberto Dinamita, não, que estava encerrando sua carreira, mas para o Depo também, que a gente, se tu chegar agora em Brasília, conhece o Deportivo, todo mundo vai dizer, claro que sim. Bebeto, Mauro, Djalma, e todos vão falar, todo mundo conhece o Depo agora. Então, temos que voltar a regressar à primeira divisão, porque é um sítio onde o Depo nunca poderia ter saído. Então, eu me quedo louco. Quando eu vejo Mirei Deportivo, que eu acompanho sempre. Desde depois que eu saí daqui, eu continuo acompanhando ele, Depo, sempre torcendo. E quando eu vi Depo na terceira divisão, eu digo, não podia crer. Eu digo, não creio que ele Depo está na terceira divisão. E me quedava louco. Alguma coisa passa aí, não é possível. É impossível isso. Como podemos chegar na terceira divisão? Uma torcida que é uma afição que é apaixonante, é vibrante, está sempre com a equipe. Quedamos na terceira divisão, ele enchia o estádio, o estádio ficava cheio. Onde viu isso? Onde se vê isso? Que a equipe na terceira divisão vai colocar tanta gente no estádio? Só acontece aqui, com esta equipe, com esta afição que ele quer tanto os jogadores e que acompanha os jogadores. Então, temos uma grande chance, não ganhamos nada até agora, não? Estamos ali em primeiro, mas todos muito cerca, não? 29, 28, 27. Qualquer vitória, um descuido, pode ser fatal. Então, os jogadores do Depo têm que encarar cada partido como se fosse uma decisão, uma final de Copa do Mundo. Porque só assim ele vai conseguir volver a primeira. Seguro. Que coisas levarias a uma ilha deserta? Uma ilha deserta? Seguro que minha família, seguro. Qual é o teu contacto no teu móvel da pessoa mais famosa? Mais famosa? Tenho muitos. Jogadores, atores. Qual foi a defensa que mais te custou superar? É difícil também, porque foram tantas também. Aqui em Espanha, em Brasil, em Copa do Mundo. Vamos me quedar com o Paco. O Paco era impressionante. O Paco jogava em Raio Valicano. E o treinador seguro que pôs o Paco ali para estar sempre comigo, né? Eu estava amarrando as botas e o Paco estava aqui. O balão está lá. Paco, ei, o balão está lá, homem. Me dê a sola aqui. Ele passou todo o tempo do meu lado, o tempo todo. E aí, depois do partido, primeiro descuido que ele deu, eu fiz o gol.
e ganhamos o partido contra o Raio Vallecano. E aí depois, o presidente veio falar comigo lá em Doio. Gostou do Paco? Eu digo, gostei? Não gostei de Paco. Porque deu todo o tempo comigo, não me deixava sair. Ele, não, porque estamos para fichar a Paco. Aí eu digo, então você pode fichar, porque seguro que já não vai estar do meu lado todo o tempo. Aí viram jogar com os outros aqui. Eu acho que Paco, oh, meu Deus, um grande jogador. E depois vindo para cá, uma pessoa maravilhosa, um grande amigo que temos acá em Corunha e no Depo. E graças a Deus veio jogar com os outros. Graças a Deus. Riazor ou Copacabana? Ah, meu Deus, aí vocês... Vou me quedar com os dois. Eu sou de Bahia, né? Eu sou de Salvador. Só que aprendi a gostar do Rio também. E Corunha, Riazor é um rio pequeno. É um rio pequeno, pô. Temos a praia maravilhosa, o estádio ao lado da praia. Então, eu me quedo com os dois, eu não vou escolher. Para mim, os dois faz parte da minha vida, da minha história. O melhor este é um pouco mais difícil, pero qual é o teu 11 ideal? Ah, não me gusta de ser da equipe os 11 ideais. Isso dá problema. Temos tantos jogadores aí da seleção de Brasil, que fizeram história, não? Minha seleção de 94, que foi campeã do mundo. Aí depois vem 98 também, que poderíamos ter conseguido também o Mundial. E o problema do Ronaldo acabou prejudicando. Mas é difícil também, é outra coisa que eu no Brasil nunca fiz assim. Seleção ideal, foram tantos jogadores que fizeram história que seria injusto da minha parte não colocar nenhum nem outro. Eu acho que cada um tem sua história, 70, 94, 2002, que foram os 5 títulos mundiais que o Brasil tem, né? Somos os únicos pentacampeões do mundo, né? E hoje a gente tem... Esse Mundial vai ser muito difícil, porque tem a Espanha, que é um equipaço com um grande treinador, e tem outras equipes também em condições da França, a Argentina, que tem um equipaço também. Vai ser difícil, esse Mundial, seguro que vai ser difícil. Mas o Brasil, quando vai disputar o Mundial, ele vai sempre com muita força, né? Pela camisa da gente pesa muito, é uma camisa amarelinha ali, todo mundo sabe que é difícil ganhar da gente, né? Mas é assim, temos que acreditar sempre. Se você for perguntar no Brasil, eu acho que pouca gente vai acreditar que o Brasil vai chegar e tal, mas eu sou aquele cara que penso sempre positivo, né? Eu acho que é Brasil, o Brasil é forte, tem grandes jogadores também, mas vai ser difícil, vai ser muito difícil. Esa así como última pregunta, que consello ou que mensaxe lle darías á mocidade estudiantil galega como a nós? Eu acho que o estudo é fundamental, né? Eu acho que eu que praticamente passei a minha vida toda jogando futebol, mas estudei também, né? Meu pai ficava em cima, meu padre, né? Todo em cima, não tendo que estudar. E foi importante para mim. Eu, graças a Deus, estudei, deu para conciliar as duas coisas. Estudar e jogar futebol. Estudava pela tarde e treinava pela manhã, né? E pela noite também jogava o futebol sala, que me encantava, como eu gostava de jogar o futebol sala. E ali empecei minha vida como jogador, não? Foi muito importante, não? O futebol sala, o espaço mais curto, não? E eu aprendi a desvencilhar dos marcadores através do futebol sala, a rapidez de raciocínio. E o futebol sala foi muito importante, não? E aí me quitaram depois que fui convocado para a seleção de futebol sala e de campo, não? Eu jogava em Vitória de Bahia, o presidente descobriu que era eu, que fui convocado para as duas, para futebol sala e de campo, e aí
ele deu para aderrar ele futebol sala porque ele acreditava muito em mim e no futebol sala poderia acontecer uma lesão mais séria, não? E aí tive que deixar, por isso que deixei, mas foi muito importante o futebol sala. Então, se existe, o estudo é fundamental. Educação, não? Educação ele cambia a vida de todos, não? Assim como o futebol cambiou a minha vida também e de minha família. Não? Deu para conciliar, deu para fazer as duas coisas. Estudo e futebol, que sempre foi a minha paixão, o meu dom que Deus me deu. Bueno, pues ya estaría. Bebeto, muito Vale, obrigado. Nada, prazer. Entendeu tudo? Sí. Muito obrigado. Nada, amigo. Em matéria de guarida, espero ainda a minha vez. Confesso que sou de origem pobre, mas meu coração é nobre. Foi assim que Deus me fez. E deixa a vida me levar. Deixa a vida me levar. Deixa a vida me levar.